A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a 8ª lição, que tem por título A Sã Doutrina. O texto principal está escrito em Judas, versículos 20 e 21, que nos diz: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O resumo da lição nos diz: a sã doutrina vem de Deus e deve nortear a vida do crente. Ao lado nós temos a leitura semanal, é importante que você faça ela junto aos seus alunos. São 3 os nossos objetivos, querido professor. Primeiro, compreender o que é doutrina. Depois, conscientizar de que a doutrina bíblica vem de Deus para os homens. E saber que a doutrina é a base da conduta do crente. Então, nesta lição, nós veremos o que a Bíblia chama de sã doutrina. Ainda vamos pensar sobre a importância dela e o propósito, a ideia final é que possamos juntos compreender que a verdadeira doutrina é aquela que procede de Deus, e esta deve ser o padrão de vida de todo cristão, que está na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito na carta a Tito, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. É importante que você faça toda essa leitura junto aos seus alunos. Pois bem, a título de introdução, nós vamos ver que doutrina é um termo amplo e precisa ser compreendido dentro de um aspecto específico. E aqui nós vamos ver o aspecto bíblico. Nossa análise vai se dar em torno do que a Bíblia chama de sã doutrina. Então nós vamos ver o que é a sã doutrina e também os tipos de doutrina que nós já vimos também em outras lições. Mas aí a gente vai recapitular e se aprofundar um pouco mais. O ponto 1 nos diz o que é doutrina. Então, eu listei aqui o que é indispensável para o professor trazer. O significado de doutrina, parece estar muito amplo aqui, então você retoma o significado que tem aí na sua lição. E também os tipos de doutrina. Para refrescar nossa memória, que nós já estudamos em outra lição, o comentarista traz 3 tipos de doutrina. Doutrina de Deus, doutrina de demônios e doutrina de homens. Sendo a dos demônios e a de homens erradas, falíveis. E a única correta, pura, sã doutrina de Deus é a qual nós devemos seguir. Então você recapitula esse assunto com seus alunos, pode trazer algum material externo, caso queira, para debater um pouco com eles sobre o significado de doutrina e seus tipos. No ponto ainda, professor, é indispensável nós falarmos sobre o termo doutrina no Antigo Testamento, que se traduz num gotejamento de Deus, Deuteronômio 32 e 2, e também fazendo referência à Torá, ou Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então você vai investigar com seus alunos, nesse ponto é importante propor essa dinâmica de investigação. O que é doutrina? Onde está o termo doutrina? O que é que no Antigo Testamento, na literatura veterotestamentária, fala ou contém, o que é que ele contém sobre doutrina? Então, o gotejamento de Deus e a própria Torá, fazendo referência. E ainda trabalhar as características essenciais da doutrina. Isso no âmbito do Antigo Testamento. Nesse ponto ainda, para além do termo no Antigo Testamento, nós vamos discutir com os nossos alunos o termo doutrina no Novo Testamento. Que aí ela aparece como um ato e conteúdo de ensino. Traduzida pela palavra grega didascalia. Então, o ato de ensinar e o próprio conteúdo deste ensino tem a ver com doutrina. Então, doutrina não é só o conteúdo em si, mas no Novo Testamento nós podemos entendê-lo também como o ato de ensinar, ação docente, baseando-se na doutrina também. E, por fim, nesse ponto 1, o comentarista nos faz refletir sobre os ensinos de Jesus exclusivamente,
que é outro termo grego, didaquê. É outro termo que aparece para a doutrina, nesse mesmo rumo de ensino, instrução. Só que agora esse termo no grego, didaquê, se refere aos ensinamentos de Jesus exclusivamente. Então nós temos o ato e o conteúdo do ensino de maneira geral e o ensino de Jesus exclusivamente. Então você precisa fazer muito bem essa divisão, é o que o nosso comentarista sugere para nós fazermos junto aos nossos alunos, ok? Vamos então para o segundo ponto da lição. O segundo ponto da lição tem por título: a doutrina vem de Deus para os crentes. Então aqui nós já vamos assumindo uma dimensão mais prática da doutrina. Nós não vamos ficar só na teoria da doutrina. É preciso começarmos a conscientizar os nossos alunos que é vã ter a doutrina apenas como um conhecimento, um conteúdo e não colocá-la em prática. Portanto, nesse ponto 2, é importantíssimo dizer que Deus é a fonte de toda a doutrina. E esta doutrina chega a nós por meio da Bíblia Sagrada. Então, falar da doutrina bíblica é a mesma coisa de falar da doutrina de Deus. Onde está a verdadeira doutrina? Onde está a doutrina de Deus? Na Bíblia Sagrada. Conscientizar de que a doutrina deve ser seguida pelos crentes. Por quê? Porque vem de Deus, foi deixada para nós através da Bíblia Sagrada e ela contém conteúdos, prescrições, regras que nós precisamos seguir. Ela torna-se, então, nosso manual de regra, de fé e de prática. Entender ainda nesse segundo ponto, professor, que nós somos agentes comunicadores, ou melhor, quais são os agentes comunicadores da doutrina? Eu acabei adiantando. Nós somos agentes comunicadores da doutrina. No final, será importante você afunilar para nós, como agentes comunicadores da doutrina. Agentes comunicadores, eu coloquei esse termo aqui, para nós entendermos quem Deus se utilizou para transmitir a sua palavra, através do escrito. E nós vamos ver isso no Antigo e no Novo Testamento. Então, deixe muito bem frisada essa divisão. No Antigo Testamento, quem eram os agentes comunicadores? Você pode adotar essa expressão da doutrina. Quem eram os agentes comunicadores da doutrina? Antigo Testamento, sacerdote, levita, profeta e os próprios pais. E aí na lição você vai encontrar referências. Deus se utilizando dos sacerdotes como figura central ali da ministração. Os levitas também, o próprio profeta que vinha em nome do Senhor transmitia um recado divino, e os pais tendo o dever de ensinar os seus filhos. Então é muito importante nós frisarmos bem isso. E não esquecermos, para fechar o ponto 2, de explicarmos os agentes comunicadores da doutrina no Novo Testamento. Que aí nós encontramos os apóstolos, os obreiros em geral e os discípulos também de Jesus, de uma maneira geral. Então, nós temos apóstolos de Jesus, uma categoria de agentes comunicadores, depois os obreiros que foram recrutados para a obra de Deus, para o serviço, e depois os discípulos de Jesus em geral. E aí a informação que eu acabei adiantando, nós também somos hoje os agentes comunicadores da doutrina, pessoas que Deus usa para levar a sua palavra. Somos apregoeiros, ensinadores. Glória a Deus. O ponto 3 da lição tem por título: a doutrina é a base da conduta do crente. Aqui, professor, segundo o comentarista na lição, no seu livro de apoio, está bem aqui, nosso comentarista Elias Torralbo, ele faz uma pequena introdução, e aí eu queria trazer para vocês como mais um subsídio, de que nós, mundo, sempre queremos um referencial. Sempre nós queremos uma referência. Sempre nós queremos um apoio. Alguém para se espelhar. Todo mundo precisa disso. Tem gente que diz que não segue a Bíblia, mas segue uma filosofia, segue uma ideologia, segue um princípio, segue um valor, mesmo que esse valor seja não ter valores. Mesmo que a regra seja não ter regras, mas acaba existindo. É um tanto quanto paradoxal, mas para que nós compreendamos, sempre
alguém está sendo norteado por alguma linha de pensamento, por algum valor, por alguma referência. E a ideia desse ponto é destacarmos para os nossos jovens que a nossa referência, a referência para o crente salvo em Jesus, é a doutrina bíblica. É a doutrina de Deus, é a palavra de Deus. Então, antes dos nossos achismos, antes das nossas convicções, nós precisamos jogar ou passá-las pelo crivo da palavra. Colocá-las no funil da palavra para ver se é de Deus ou se não é. Para ver se faz sentido aos olhos de Deus ou se não faz. Então, qual decisão eu vou tomar? Joga no crivo da palavra? Joga no funil da palavra? Joga na peneira da palavra? É essa a ideia que nós precisamos conversar com os nossos alunos. A doutrina bíblica é a nossa referência. Então, o crente não é guiado por falsas filosofias, vãs filosofias, pseudos heróis da história. Não. A Bíblia que nos norteia, as regras nela contidas, a instrução de Deus, doutrina bíblica, portanto. Ainda nesse ponto 3, nós precisamos conscientizar que o cristão tem a responsabilidade de refletir Cristo no seu viver. Jesus disse que nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Nós precisamos espelhar Jesus. As pessoas precisam ver Cristo em nós. É justamente essa dimensão da luz. Os homens veem e glorificam ao Pai por causa do nosso testemunho. Então, trabalhe bem essa parte. E, por fim, a doutrina ensina bom relacionamento interpessoal para com Deus, refletir Jesus, e isso deságua em um bom relacionamento interpessoais. Todos nós temos falhas, podemos ter desentendimentos, mas raízes de amargura, mágoas inacabadas, mágoas que entra ano e sai ano e nós vamos cultivando, alimentando e fazendo-a crescer em nossa vida. Isso não é de Deus. Nós precisamos estar bem, se possível, suportando uns aos outros. E Deus nos ajudará nessa missão. Querido professor, estamos com mais um Momento EBD. E o que é o Momento EBD? São aqueles 5 minutinhos que você pede ao seu dirigente para fazer, para ele mesmo fazer ou você mesmo fazê-lo. Fazer o quê? Apresentar na igreja a lição que você está estudando. E aproveitar esse momento para convidar os jovens que estão ausentes de EBD. Você diz o que é que está sendo estudado, diz como está sendo bom, divertido, dinâmico, estudar junto a palavra de Deus sobre a doutrina bíblica. Faz o convite, em nome de Jesus. Eu creio que mais jovens estarão na sua sala no próximo domingo, ok? Não deixe de fazer o Momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você enriqueça cada vez mais as suas aulas. A primeira dica que nós queremos destacar é a trazida na lição, isso mesmo. O que é a orientação pedagógica para esse domingo? É que iniciamos a lição explicando aos alunos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, ela é. Como ela é inspirada e confiável, devemos ler a Bíblia e aplicar o seu conteúdo à nossa vida. A Bíblia é nosso padrão para testar tudo o que afirma ser verdade. Ela é a nossa salvaguarda contra os falsos ensinamentos. Então, a ideia básica é você falar sobre a importância da Bíblia. A importância de ler, de estudar, de dedicar um tempo para a Bíblia. E essa orientação pedagógica foi extraída do Manual da Bíblia de Aplicação Pessoal, Rio de Janeiro, CPAD 2013. Está na página 54 da revista do professor. É importante que você construa esse pensamento sobre a Bíblia junto aos seus alunos. Agora, por último e não menos importante, professor, nós vamos trazer para você também uma dinâmica bem especial. Olha que interessante. O título dessa dinâmica é Luz para meu caminho é a tua palavra. Este é o título. Eu elenquei aqui alguns pontos para que você possa entender melhor. Primeiro, você vai levar os jovens para um espaço aberto. Caso o lugar que você dê aula seja muito estreito, pequeno, você vai levar eles para um lugar mais aberto.
ou na sua sala de aula mesmo, se tiver espaço suficiente. Depois, você vai vendar o jovem da vez, que você pode fazer com mais de um jovem, mas o jovem da vez você vai vendar. O ponto 3 é girar esse jovem da vez algumas vezes. Gira ele. Isso com os olhos vendados. Vai girando. E a ideia é ele chegar no objetivo visto inicialmente. Vai pegar o jovem, vai mostrar o objetivo, venda ele, gira, e ele vai estar na mente sabendo onde quer chegar, onde deve chegar. Mas aí, depois de alguns giros, certamente ele vai ficar meio tonto e vai perder a noção de espaço que ele estava tendo com os olhos abertos. Então, vai tentar alcançar o objetivo. É possível que ele não consiga, é possível que algum consiga. Mas a ideia é depois abrir uma roda de conversa sobre o quanto é difícil caminhar sem a luz que é a palavra de Deus. Então, da mesma maneira que eu dou alguns giros, perco o meu campo de visão, fico no escuro, tenho dificuldades para encontrar alguma coisa, da mesma forma, sem a luz da palavra para iluminar o nosso caminho, nós não vamos longe. Então, essa é a dinâmica. Espero que você faça com os seus alunos e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixar algum comentário, caso ache necessário. Nós vamos ao ar toda quarta-feira, logo após o estudo para professores de adultos. Nós desejamos a você um domingo abençoado, uma aula rica e muito divertida, proveitosa, animada, para a glória de Deus. A todos, a paz do Senhor.